A medida provisória 568, publicada no dia 14 deste mês pela Presidência da República, será o tema do diálogo plural deste sábado. Estamos aqui com o diretor do Hospital Onofre Lopes, doutor Ricardo Lagreca, e com a coordenadora de comunicação do Sinteste-RN, Vânia Machado, que tem ampla participação nas lutas da área da saúde. Olá, tudo bem, doutor Ricardo? Olá, Vânia. Bom dia. A medida provisória 568, o que é que ela vai trazer? O que é que se trata dessa medida, doutor Ricardo? Olha, essa é uma medida de um impacto muito forte, né, para os servidores federais, né, de todo o país, portanto, e que ela atinge a carreira dos servidores, né, das universidades, ela atinge, do ponto de vista de vencimentos, né, atinge as gratificações, né, e, finalmente, ela atinge especificamente uma categoria que já vem há muito tempo sofrendo, não é, com a vida que lhe é imposta até pela própria profissão que somos nós médicos. Então, isso ela atinge severamente, duramente, a todos nós, quando ela coloca uma diminuição salarial significativa. E principalmente no momento em que o país todo ele sente a necessidade de existir um aumento do número de médicos para toda a sua população. E, de certa forma, isso se contradiz, não é, com o desejo que o governo tem quando ele coloca uma medida do tamanho dessa que ele colocou. Portanto, haverá uma diminuição da adesão, melhor, da ida dos profissionais médicos para os empregos públicos federais, quando o Brasil precisa disso. Há uma distribuição em nível mais ou menos de 1,9 médicos por 1.000 habitantes. O próprio governo ele tem um plano para aumentar isso para 2,5 médicos por habitante. Mas há uma contradição quando ele estuda e planeja dessa forma e, ao mesmo tempo, ele lança uma medida provisória dessa maneira que diminui 50% o nosso salário. Então, ela atinge várias categorias, várias entidades públicas de uma maneira severa. É uma medida que ela precisa ser avaliada novamente. Isso é a partir do dia 2 do início do mês de julho. Portanto, há tempo ainda para se fazer um entendimento com o governo, uma negociação, para que ele não continue avançando com essa medida provisória. Vânia Machado, quais outras categorias podem ser atingidas, quer dizer, serão atingidas diretamente com a medida provisória? É bom esclarecer que a medida provisória 568 é o mesmo projeto de lei 2203 do ano passado, que foi objeto de greve dos servidores federais. Essa medida ela prejudica os outros profissionais de saúde que recebem o adicional de insalubridade e periculosidade. Então, esses profissionais eles vão ser atingidos de igual modo como os médicos na questão, quando muda o cálculo da insalubridade, que antes era um percentual em cima do vencimento básico e hoje ela passa a ser um valor fixo, onde vai reduzir salário, como não se pode, né, pela lei não se pode reduzir salário, vai ser transformado em VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada. Então, é pela primeira vez na história que uma VPNI é feita com relação a salário, quando sempre ela é utilizada com relação às gratificações. Então, os profissionais de saúde vão ser prejudicados como um todo nesse tocante, porque nós não podemos dizer que não podemos mais trabalhar nesses locais. Nós temos que trabalhar, a nossa função é trabalhar com o doente nesses locais insalubres. Então, ao invés do governo melhorar o local, né, reduzir a insalubridade, melhor dizendo, reduzir a insalubridade desse local, do contrário, ele vai punir esses trabalhadores que é altamente necessário para a sociedade e para a saúde pública do nosso país. Olha, primeiro é que também atinge a nós diretamente, porque nós trabalhamos como os técnicos, de uma maneira em geral, trabalhamos em áreas que são bastante insalubres e áreas de alta periculosidade, em radiações ionizantes, raio-x, comumente conhecido, não é? Através de medicina nuclear. Então, essas áreas que os técnicos também vão ser atingidos, nós diretamente somos e também vamos deixar de ter o apoio deles. Quer dizer, nós estamos atingidos direta e indiretamente em relação a essa questão da insalubridade e da periculosidade.
Portanto, esses valores que a Ivânia colocou são reais, eles ficam fixos, não acompanham nenhum aumento e a tendência é ele ir, na verdade, ele ir se extinguindo. O problema seria que a periculosidade e a insalubridade vão permanecer no trabalho em si. Sim. E vão diminuir os valores que serão ofertados ao trabalhador. Isso vai causar uma extrema insatisfação, até um perigo, até a própria saúde do trabalhador, tanto na categoria médica como dos técnicos. Sem dúvida. Isso é um prejuízo enorme para todos os profissionais de saúde, médicos e os demais profissionais. Então, isso é um mal que a gente não sabe nem calcular, incalculável para a saúde do trabalhador. Sem falar também que esse valor, ele vai sendo, como a lei não permite reduzir salário, ele vai ser transformado. Se o valor que a gente recebe hoje é maior do que o valor que está sendo proposto na tabela, vai ficar como vantagem pessoal. E aí, quando nós obtivermos algum reajuste ou fizer algum curso de qualificação, que deveríamos ganhar um percentual, vai ser deduzido desse valor que a gente recebe. Ou seja, significa congelamento de salário por longos anos. Nós já estamos há 3 anos sem nenhum reajuste, né? E agora vem essa medida que o governo pensa em reduzir os custos com despesa de pessoal e atinge os profissionais que trabalham, quando deveria realmente tirar, reduzir, fazer essa medida com os parlamentares que ganham muito e aí por aí vai, essa corrupção que existe aí, deveria ser daí e não dos profissionais que são essenciais para a sociedade. E aí os profissionais, não só que já são hoje, mas os que pretendem ser alunos, né, de medicina, dos cursos da área da saúde, os residentes médicos, então todos eles têm que estar enganjados nessa luta de pressão para o governo para retirar os artigos da MP. Doutor Ricardo, o médico hoje já clama pela melhor estrutura no serviço público, no setor público, para o atendimento até a própria população. Com essa medida vai talvez causar uma satisfação até bem maior. Com os que já existem, porque eles vão ter diretamente o seu salário congelado, porque o salário dele hoje, que é um salário de 20 horas, ele passará a ter, obrigatoriamente, ao longo do tempo, ele deverá ser um salário com a carga de trabalho de 40, mas com o valor de 20 horas, tá certo? Essa diferença será colocada imediatamente nas vantagens pessoais que Ivânia falou, VPNI, mas elas não são corrigidas. Quer dizer, ao longo do tempo, o salário vai ficar realmente um salário de 20 horas com a carga horária de 40. Portanto, ele não vai atrair as pessoas, não vai atrair os novos médicos, que tanto o Brasil precisa. Está claro? Esse plano que é correto de aumentar o número de médicos de 1,9 para 2,5 por 1.000 habitantes, não é? E, ao mesmo tempo, localizar melhor os médicos, porque existe uma concentração de médicos nas capitais muito grande. A rigor não existe uma grande diminuição, existe essa má formatação, má distribuição ao longo de todo o país, né? As capitais grandes, São Paulo e por aí por diante, eles têm uma concentração muito grande. Então a gente precisa distribuir, mas precisa também ter mais um número maior. Mas dessa forma, como? Então há uma contradição, como eu já salientei no início, há uma contradição entre o projeto de governo e uma medida que ele lança. Portanto, essa atração, que devia ser uma coisa natural, ela vai deixar de existir, não tem a menor dúvida. E continue aí, no próximo bloco teremos as perguntas do público sobre o tema. E estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que debate hoje com Vânia Machado e doutor Ricardo Lagreca sobre os desafios que a MP 568 traz aos profissionais da saúde. E temos aqui algumas perguntas enviadas ao nosso Twitter e pelo Facebook sobre esse tema. Vamos começar aqui com o doutor Ricardo Lagreca. A MP tem força de lei, mas tem alguma coisa que pode ser feita para reverter esse quadro? Quem pergunta é a Júlia Martins, que é médica. Pois a medida provisória deve estar indo para a comissão mista do Senado, não é? Há movimentos importantes ao longo de todo o país, né? Das entidades de classe, dos conselhos federais de medicina, não é? Para que haja uma sensibilização importante dos nossos parlamentares federais, para que eles tentem modificar essa medida provisória, não é? Ainda há tempo, sim, mas é necessário um trabalho constante e intenso para que haja essa sensibilização dos nossos parlamentares. Por outro lado, uma notícia que é importante
que eu recebi ainda hoje, a nossa reitora, ela se encontra na Andifes, que é a Associação dos Dirigentes das Instituições Federais, e ela nos colocou que houve na plenária lá, houve um encaminhamento da Comissão de Recursos Humanos da Andifes, né, colocando exatamente que essa medida ela não é sustentável, de maneira nenhuma. E com isso, esse encaminhamento deverá ir ao MEC, que já há uma aceitabilidade importante, ao Ministério do Planejamento também, e há um envolvimento parlamentar para que seja sustada essa medida provisória. Então, tem uma medida, uma emenda parlamentar já do projeto de lei do ano passado, pelo deputado Chico Alencar do PSOL, que ele reeditou, né, reapresentou essa emenda parlamentar, e a gente está fazendo uma movimentação para que os parlamentares do Rio Grande do Norte eles reforcem o apoio a essa medida provisória, essa emenda parlamentar, desculpa, essa emenda parlamentar para retirar, suprimir alguns artigos, que é do 45 a 47. Então, nós precisamos que sejam supressivos, né, essas emendas sejam supressivas esses artigos. Pois é. Então, essa emenda que você já salientou, e mais ainda, hoje, a notícia atual, né, da Andifes, isso é muito importante, porque são duas forças que sem dúvida, caminham, vamos somar, para que essa medida realmente ela não prossiga dessa forma que está colocada, porque ela vai atuar severamente para várias entidades públicas federais e várias categorias. São inúmeras categorias que são atingidas. Não é só o médico, não é só o técnico, são várias categorias que são atingidas. O Paulo Ferreira, que é funcionário público, pergunta: saiu nos jornais que os servidores públicos federais vão receber um reajuste com essa medida provisória. Vânia, isso é verdade? Essa medida provisória, ela beneficia cerca de 900 mil servidores, com reajustes ínfimos, mas que foram acordados através de movimentos, de acordo com o governo, o ano passado, que está sendo agora apresentado, mas que deveria ter sido cumprido o ano passado. Então, só que a mídia esqueceu de dizer que ela não só beneficia, como ela também prejudica mais de 42 mil médicos a nível de país, federal, né? E os médicos veterinários. Só no Rio de Janeiro nós temos 40 mil médicos, e sem falar nos demais profissionais de saúde como um todo, que fazem esse serviço, prestam o serviço de saúde à população. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos 4 hospitais universitários, 3 na capital, 1 no interior, em Santa Cruz, que vão ser altamente afetados, porque nós temos hoje hospitais universitários com uma excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, e os profissionais querem continuar prestando bom serviço à população, se qualificando, mas dessa forma não vai ter estímulo, porque para que se qualificar se nós estamos sendo punidos por estarmos prestando um serviço específico de qualidade para a população? Então, é isso aí. A Leila Morim, que é funcionária pública, ela já faz uma pergunta aqui, só para constar, como essa medida provisória atinge os servidores públicos federais. E eu vou mais além, eu acho que não atinge somente os servidores públicos federais a partir do momento em que mexe com a questão salarial. Isso também não pode desencadear, ter um efeito em cadeia para atingir a saúde do Estado e do município, digamos assim, o atendimento, sim, precarizar o atendimento na rede pública federal e o Estado não ter como suportar o município? Doutor Ricardo. Sim, sem dúvida nenhuma, não é? O governo federal, a União, é uma grande empregadora dos médicos, né, dos técnicos, mas o município também o é. Essa é a tendência de ser. Ora, e se a União, se o governo federal toma uma direção nesse caminho, imagine o município também como é que vai ser. Não é? Então, realmente, vai ser uma situação muito problemática. E já houve concurso que já foi apresentado para médico R$500, então... Pois é, então nós já vemos ao longo do tempo com um sofrimento latente muito grande. E ao invés de a gente ter alguma sinalização positiva, o que nós temos é uma proposta dessa aqui. Mas eu acho que é tão séria que precisa ser realmente modificada. E há uma esperança muito grande. Eu não consigo entender como é que o governo, ele com as ideias que tem, que são muito boas para que haja um aumento do número de médicos para a população, portanto, per capita, a gente passe para 2,5 médicos por 1.000 habitantes, e que, ao mesmo tempo, seja lançada, como eu já salientei, mas eu acho tão importante que eu vou repetir,
ao mesmo tempo, haja uma medida dessa que vá diminuir absolutamente essa atração quase que fisiológica que tem que existir médicos para a população. Como a Vânia já salientou, os médicos federais aqui da nossa universidade, dos 4 hospitais, eles trabalham com muito afinco, são pessoas muito competentes, mas tem que ter um estímulo financeiro. Não é possível a pessoa não ter um estímulo financeiro. Não é? Nos mantemos relativamente bem dentro de toda essa situação de gravidade que o sistema de saúde passa, não é? E nos mantemos bem, mas é necessário que isso seja, né, que não seja premiado, porque é até uma obrigação da gente, mas que seja, do ponto de vista salarial, que seja condizente com o trabalho que cada um exerce. Vânia, só uma questão bem rápida mesmo. E a população que vai ser atingida diretamente, como é que se faz através do Sinteste ou através de um programa como esse para divulgar para a população que ela será diretamente atingida com a medida como essa também? É preciso entender que isso faz parte de uma política neoliberal e apesar do governo ser dito governo do Partido dos Trabalhadores, tem sido o governo que tem mais atacado a classe trabalhadora. Essa medida provisória, ela não só, né, altera a questão do cálculo da insalubridade, como também ela ataca diretamente as leis. As leis que foram conquistadas, a carga horária do médico foi em 1961, ou seja, há 50 anos que já existia essa lei. Então, em 97, essa lei foi extensiva aos aposentados. Então, os profissionais, não só da ativa, vários sanitários vão ser prejudicados, os aposentados também serão atingidos com essa medida. Né? Isso é grave, porque quando o servidor vai para a aposentadoria, ele vai tendo uma consciência do que cumpriu o que a lei preconiza e que ele vai receber seus salários, né? Perceber os seus salários por tanto tempo e que, como nós na universidade temos ainda paridade, toda vez que há um reajuste para os ativos, os aposentados serão beneficiados. Infelizmente também. Então, a expectativa dos servidores com esse ataque, dentre outros, como foi a reforma da Previdência, que foi em 2003, também no governo Lula, governo de trabalhador, é uma política neoliberal que se perpetua neste governo. Bom, se você quiser participar do nosso programa, é só ficar ligado no nosso perfil do Twitter, o @SintesteRN, e na nossa fanpage do Facebook, pelo endereço www.facebook.com/SintesteRN. Nós voltamos já. O Diálogo Plural volta agora para o seu último bloco. Estamos com o doutor Ricardo Lagreca, que é diretor do Hospital Onofre Lopes, e com Vânia Machado, dirigente do Sinteste-RN. Estamos discutindo sobre a MP 568. Doutor Ricardo, quais são os médicos dentro do Serviço Público Federal que vão ser atingidos com essa medida? Todos os médicos federais do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que são 42 mil ativos e aposentados, né? Pensionistas. Do Ministério da Educação são 6 mil e tantos médicos que são atingidos, né? O INSS e várias outras. Todo médico federal ele é atingido, né? Os trabalhadores atuais e os aposentados e pensionistas também. Isso é uma informação importante, porque há muita dúvida. Eu acho que isso vai ser só o médico do Ministério da Educação. Não. Vão ser todos os médicos federais que vão ser atingidos por isso. E os civis da Marinha e da Aeronáutica também vão ser atingidos. Médicos federais, das Forças Armadas também. Como todos são atingidos. Agora, eu quero que talvez essa dúvida surja com a população, porque a gente só vê uma mobilização, por exemplo, dentro da própria universidade, que foi feita até pelo Sinteste, né, com os médicos, com o Sindicato dos Médicos, mas a gente não vê uma mobilização maior dessas outras áreas médicas com relação a essa medida. Pelo menos aqui em Natal não se viu essa mobilização. Se puxa muito pela questão da universidade. O Sinteste dos trabalhadores em terceiro grau da universidade tem essa mobilização. Não acha que poderia ter uma mobilização maior com outros médicos de outras áreas do setor federal, ou está tendo essa mobilização para chegar em Brasília? Está sendo articulado. Nós fizemos agora essa semana uma assembleia no dia 30, um ato público, né, com todos os segmentos federais aqui, só que eles têm menor proporção, né, estão em vários locais, não estão tão concentrados como o nosso da universidade, que a gente já localiza nos 4 hospitais universitários e alguns setores dentro do campus da UFRN. Então, o maior quantitativo está mais no nosso segmento.
E o Sinteste tem feito isso, através de abordagem com os parlamentares do Rio Grande do Norte, lá no aeroporto, pedindo apoio para que as medidas supressivas sejam aprovadas, que sejam retirados esses artigos. Temos feito mobilização com atos públicos em frente ao Hospital Onofre Lopes, com caminhada para a maternidade Januário Cico, na tentativa de não só mobilizar a categoria, como também a própria sociedade, que fica à mercê de algumas informações e que, infelizmente, a mídia não transmite como deveria. Então, por isso que o Sinteste tem essa responsabilidade de estar falando o outro lado da notícia, a verdade dos fatos, para que a sociedade saiba que ela também será prejudicada. Doutor Ricardo, o senhor vem acompanhando até, o senhor já está há bastante tempo na direção do UOL, vem acompanhando, digamos assim, um bom desenvolvimento do hospital. E uma medida como essa vem, talvez, tirar toda uma política de desenvolvimento do hospital. Claro, são consequências muito ruins que podem acontecer se isso realmente tiver continuidade, não tem a menor dúvida. Nós estamos com o hospital, a cada tempo que passa, ele melhora muito do ponto de vista de tecnologia. As pessoas estão acompanhando esse desenvolvimento, mas aí surge uma atitude como essa e isso fragiliza muito essa regularidade que nós estamos apresentando, não é? E essa estabilidade, ela não é aconselhável para nada poder prosseguir. Mas, complementando a resposta de Vânia, os órgãos de classe da área médica, eles têm trabalhado sim, também. Né? Exemplo dos nossos conselhos regionais de medicina. Né? Existem movimentos importantes, já houve aqui no movimento do Conselho Regional, o próprio sindicato médico. O CIMED, nós temos feito atividade conjunta com o CIMED-RN e o Sinteste. E aí, ao longo das capitais também, São Paulo, o Rio de Janeiro já fez um movimento significativo, São Paulo fará outros movimentos, né? Proporcional à gravidade dessa medida que está sendo colocada para todos nós. Está sendo ventilada uma audiência pública em Brasília, para que haja realmente uma mobilização maior e uma discussão de fato para que a gente possa alcançar o êxito. Acho que está tendo aí um contraponto, assim, querer aumentar a quantidade, né, até a questão médica, e diminuir na qualidade. Isso já é e mesmo que a gente são várias contradições. São contradições que aquela questão, até uma questão a validação do diploma estrangeiro para cá, para tentar talvez tapar um buraco, tapar o sol com a peneira. Eu não quero acreditar que isso seja nenhum plano, porque realmente, se for, é terrível. Isto é, o médico, a gente aumentar o número de médicos, inclusive pelo número de escolas médicas, que estão aumentando significativamente no Brasil. Já tinha muita escola médica, está aumentando mais ainda. A validação de diplomas de médicos estrangeiros de países próximos aqui ao nosso, portanto, aumentará o número dos médicos e, ao mesmo tempo, esse nível salarial baixando, então vai tornar o médico uma qualidade muito ruim, e não é isso que a população quer, com certeza não quer. Vai tornar o médico uma coisa muito comum, não é? E muito barata. É um retrocesso, então, né? Não significa, ou melhor, isso não pode de maneira nenhuma acontecer. É um retrocesso. Já houve época, né, doutora Greca, que as pessoas ofereciam emprego público e as pessoas não queriam, de tão desvalorizado que era. Então, em pleno século XXI, a gente ser surpreendido com essa medida de ataque aos trabalhadores. Mas temos muita esperança que o governo, com auxílio de todas as classes, entidades, a sensibilização dos parlamentares todos e do próprio governo, ele entenda que essa medida ela não pode ir adiante. Temos muita esperança que isso realmente aconteça, como já foi essa sinalização do próprio Ministério da Educação, do próprio Ministério do Planejamento, eles entenderem que essa medida ela não é sustentável. Portanto, eles próprios também irão fazer uma certa movimentação no próprio Congresso Nacional para que essa medida não vá à frente. Bom, estamos chegando ao final do programa Diálogo Plural. Vamos para as considerações finais sobre essa MP que atinge drasticamente e que a gente passou nesse programa, não só a categoria médica, mas toda uma população. Doutor Ricardo. Eu quero agradecer essa oportunidade para que a gente pudesse esclarecer alguma coisa em relação a essa medida, né? Foi muito importante esse momento, né? Agradecer ao convite do Sinteste, foi quem nos convidou para que participássemos desse instante tão significativo para que a gente possa não estar de maneira nenhuma fazendo nenhuma pressão, mas no sentido de mostrar de uma forma quase que
negociando com o governo para que ele não vá à frente nessa decisão de tomar essa medida. Muito importante essa forma de a gente se comunicar com todos que nos foi agora oferecida. Vânia? O Sinteste-RN convida e convoca todos os médicos federais do Rio Grande do Norte a se engajarem nessa luta, não ficarem parados, porque nós temos a metade desse Congresso comprometido com a retirada de direitos dos trabalhadores. Então, só a pressão dos trabalhadores é que vai, de fato, garantir esse êxito, a supressão dos artigos que atingem os médicos e médicos veterinários e também os demais profissionais da área da saúde. Então, a gente chama principalmente os 4 hospitais universitários que a nossa direção atua, para que os profissionais não fiquem parados, participem das atividades, leiam o que isso significa, vejam o seu contra-cheque, que já está no seu contra-cheque, na prévia todo mundo já viu. Então, assim, já é lei, porque a medida provisória tem força de lei, e a gente tem que continuar a luta, junto com o Sindicato dos Médicos da RN, a gente conclama os órgãos, os conselhos dos profissionais para estarem junto conosco. O Sinteste está aberto e parabéns também à nossa direção, a direção do Sinteste-RN, por chamar essa temática tão relevante e também a sociedade para estar junto conosco. Se quiser tirar dúvidas, estamos à disposição, podemos fazer palestra. O que precisar com relação a isso, nós estamos dispostos a dialogar com a sociedade. Agradecemos a presença do Dr. Ricardo Lagreca, Vânia Machado, aqui no nosso programa Diálogo Plural. E se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.